Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 22 de abril de 2021, são 23 horas e 18 minutos. Lição 7, no batismo no Espírito Santo. Marque C para a resposta certa e E para a errada. De cima para baixo, E, C, E. Preencha as lacunas com as palavras abaixo: merecimento, ego, oração, graça, santos. Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo não foi nos dado para que o nosso ego cresça. Em segundo lugar, não somos batizados no Espírito Santo para sermos mais santos que os outros. Este dom do Espírito é obra da graça de Deus e não do nosso merecimento. E era uma igreja que perseverava em oração, orava pelas autoridades uns pelos outros. Refletindo a resposta número 1. Não. É para tantos quanto o Senhor chamar. Resposta número 2. Não. O batismo no Espírito Santo foi dado para que o crente sirva mais a igreja e o mundo. Resposta número 3. Não há uma fórmula mágica para receber o batismo no Espírito Santo. Precisamos crer na promessa do batismo e aguardá-la em oração. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos capítulo 2, versículo 4. Hoje falar um pouco sobre a questão de que cremos no batismo com o Espírito Santo. É uma promessa para os nossos dias. A Bíblia vai falar, Joel 2:28, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É sempre bom deixar bem claro que esse para toda a carne é para toda a carne, né? Para todos aqueles que creem em Jesus, né? Que creem em Cristo, que creem na promessa. Entretanto, também é bom ressaltar que ali em Joel 2:28, que fala isso, que nos dá essa promessa, antes, porém, tem algumas reivindicações. Então precisa deixar aquilo claro, tem um procedimento antes de o Senhor derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Uma promessa que abarca todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, não estando limitada a tempos e denominações, mas a corações sinceros e quebrantados, desejosos em mergulhar nas águas do Espírito. O batismo no Espírito Santo é uma segunda e extraordinária experiência com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. A primeira trata-se da salvação operada por meio de Jesus. A primeira experiência extraordinária que teremos é a nossa salvação, pela graça, com fé em Cristo. A segunda é o batismo com o Espírito Santo. E é bom deixar isso aqui bem claro, que o batismo com o Espírito Santo, ele não é para uma denominação específica, no caso, por exemplo, da Assembleia de Deus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo não é somente para os crentes da Assembleia de Deus. O batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que creem na promessa, que aceitam a Cristo e creem na promessa do batismo com o Espírito Santo e o busca fervorosamente e aguarda em oração, para que assim, segundo a vontade do Senhor, no tempo oportuno, batize com o Espírito Santo. Uma outra questão também é a questão da idade. Para ser batizado com o Espírito Santo não existe idade. Temos relatos, inclusive na minha igreja, havia crianças batizadas com o Espírito Santo, adolescentes batizados com o Espírito Santo, mocidades batizadas com o Espírito Santo, pessoas idosas batizadas com o Espírito Santo. Inclusive, algumas das pessoas foram batizadas já com a idade bem avançada, já idoso, quase no fim da vida, e foram batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo ele não tem regra para a denominação e nem para a idade. O batismo com o Espírito Santo é sim para todo aquele que crê no Cristo ressuscitado, crê na promessa do batismo com o Espírito Santo. É para esse que é esta promessa. Até porque o batismo com o Espírito Santo é dado pelo Senhor, o Cristo ressuscitado.
E o Espírito Santo, como também é Deus e Jesus também é Deus, ele não faz acepção de pessoa. Então, toda pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo desde que crê na promessa e aceite a Cristo como Salvador. O propósito do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo não foi nos dado para que o nosso ego crescesse. Não recebemos esta bênção para mostrar aos outros que somos mais espirituais ou mais corajosos. Não, as coisas de Deus são feitas por amor, sem esperar nada em troca, em simplicidade. Em segundo lugar, não somos batizados com o Espírito Santo para sermos mais santos que os outros. Algumas questões que nós precisamos compreender, que devemos compreender. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, não quer dizer que ela é mais santa do que um outro cristão ou uma outra pessoa cristã. Não é também para que essa pessoa se ensoberbeça no seu coração por ser batizado com o Espírito Santo, recebeu a promessa. Ela precisa ficar alegre porque recebeu esse presente, essa promessa. Ela precisa ficar até alegre, claro, mas não ter o seu ego com a questão da soberba. Aí não. E a outra questão é que nós precisamos compreender que nem todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, isso parece ser contraditório, que é uma questão assim, muito séria que nós precisamos tratar, apesar que você é um adolescente, mas é bom que você já aprenda isso desde novo. Não é porque uma pessoa, nem toda pessoa batizada com o Espírito Santo é cheia do Espírito Santo. Há um momento na vida que ela foi batizada com o Espírito Santo e Deus sabe o propósito porque foi batizada com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, na verdade, é um revestimento de poder, e às vezes aquela pessoa, naquela época, precisava de um revestimento de poder, até para não abandonar a Cristo. Entretanto, há pessoas que até batizada com o Espírito Santo abandonam a Cristo. E aqui o ponto é, nem toda pessoa batizada com o Espírito Santo é cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes ela recebeu a promessa, recebeu o batismo e depois apostatou da fé. Fez o quê? Deixou de se consagrar. Deixou de ir à igreja, deixou de buscar a palavra, deixou de buscar o Senhor em oração. Então ele vai se esfriando. Então ela vai deixando meio que o Espírito Santo de lado. Então é uma pessoa que não vive mais guiada pelo Espírito. Ela é batizada com o Espírito Santo, uma vez que o Senhor batiza com o Espírito Santo, isso não volta. Ou seja, Deus não toma de volta o batismo com o Espírito Santo. Uma vez que a pessoa batizou com o Espírito Santo, alguns deles até se desviam, mas continuam sendo batizados com o Espírito Santo. O Senhor não retira isso deles. Então o que acontece? Por conta disso, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo que não são cheias do Espírito Santo. Há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e é cheia do Espírito Santo. Há pessoa batizada com o Espírito Santo e é cheia do Espírito Santo. E há pessoa que não é batizada com o Espírito Santo e também não é cheia do Espírito Santo. Então veja que pode parecer contraditório, mas é uma verdade. Então você precisa, antes de ser batizado com o Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. E como é que você sabe que você é cheio do Espírito Santo? Quando, em primeiro lugar, quando você é obediente à palavra. Quando você recebe a correção, por exemplo, do seu dirigente ou do seu líder, ou do seu pastor, ou do superintendente da escola bíblica dominical, ou do seu professor, ou da sua mãe, do seu pai, desde que, claro, estejam corretos, estejam baseados na palavra. Eu vou tirar aqui uma certa exceção com os pais, porque há uma questão que a gente precisa compreender, que há situações que é delicado de falar. Às vezes, até mesmo o pai e a mãe estando errado, é bom que o filho abaixe a cabeça e diga sim, senhor, e não, senhor, sim, senhora, e não, senhora. Mas é claro que tudo isso depende muito da situação, depende muito das circunstâncias, até porque não devemos, né? Apesar de ser pai e mãe, não podemos obedecer ao pai e à mãe ao mesmo tempo, por conta disso, por essa obediência aos pais, desobedecer a ordem de Deus. Mas é uma questão muito delicada, então vamos tratar somente da questão espiritual nossa. Quando você obedece ao seu líder, o seu professor de escola bíblica dominical, ou o pastor, ou a irmã do círculo de oração, você tem uma afinidade com pessoas pela obediência, desde que a pessoa esteja falando dentro da palavra, até porque há pessoas que às vezes vão sair da palavra, vão falar fora da palavra. O teu pastor, ou seja lá quem for, pode sair da palavra, e cuidado para que você também não saia da palavra.
Então veja que assim você vê que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. A Bíblia nos diz algo a respeito disso, que está no livro de aos Gálatas. Então ela vai nos trazer algo muito precioso por conta disso, para essa esfera, e que nós precisamos compreender, que está aqui no livro de aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito isso aqui é uma questão de fruto, você precisa ter esse fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, você, ainda que porventura por alguma razão ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas você é cheio do Espírito. Você consegue trazer as pessoas para dentro da palavra. Você fala somente da palavra. Você tem um vínculo com a palavra do Senhor. Então isso denota que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então certamente o Senhor irá te batizar com o Espírito Santo. E depois de você ser batizado com o Espírito Santo, continue firme na presença do Senhor. Evidência física do batismo no Espírito Santo. 3 elementos marcam esta passagem bíblica: o barulho de um vento soprando muito forte, as línguas de fogo, todos cheios do Espírito Santo falaram em outras línguas. Olha que geralmente, quando há reunião do povo do manto, como eu gosto de dizer, o povo pentecostal, que dá lugar, e começa o movimento do Espírito Santo, é sempre um barulhão que dá, é sempre um grande barulho. Então isso aqui é uma evidência física no batismo com o Espírito Santo. Vem a questão do barulho, né? Como se, ali no caso ali seria um vento soprano, né? No nosso caso é um barulho mais de glória a Deus e aleluia, né? Também tem a questão das línguas de fogo. É interessante a gente fazer uma analogia como uma fogueira. Quando você começa uma pequena fogueira e você vai colocando lenha na fogueira, o fogo vai aumentando. É mais ou menos a ideia do batismo com o Espírito Santo. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo e começa a falar em novas línguas e línguas de fogo, a pessoa que está do lado tende a ser contagiada com este fogo também. E a questão do falar em outras línguas. E aqui a questão do falar em outras línguas, há 2 colocações aqui. Há 2 línguas aqui. E quais são as 2 línguas? A primeira é a língua do céu, né? O que fala em mistério com Deus. E não, quem fala em mistério não fala a língua dos anjos. Os anjos talvez até tenham a sua língua própria, mas nós não a conhecemos e nós não sabemos qual é. E não é a do falar em línguas, porque a Bíblia diz que aquele que fala em língua fala em mistério com Deus. Então, se fala em mistério com Deus e não a anjo, então não é a língua dos anjos. Então, é uma língua do céu, uma língua que vem do céu. Esta é a primeira língua de quem é batizado com o Espírito Santo. E qual é a outra língua? A outra língua é a língua humana, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que é isso? São pessoas que têm um idioma nativo, no nosso caso nós falamos o português, e tal. Aí, por exemplo, o Senhor te batiza com o Espírito Santo, você fala muito bem o português, você não conhece nada de alemão e de repente você começa a falar na língua alemã. Isso também é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo concede ao cristão 2 possibilidades. A primeira possibilidade é falar a língua que vem dos céus, a língua que fala mistério com o Senhor, que é a nossa língua estranha. E a segunda é uma língua humana, né? Que a pessoa fala um determinado idioma, mas o Senhor concede a ele falar em alguns momentos da vida um outro idioma e fala perfeitamente, mesmo sem ter nenhuma noção da língua. Eu quero receber. O que se pode fazer para recebermos o batismo no Espírito Santo? Uma pergunta inevitável. Não há uma fórmula pronta ou algum ritual para recebermos o batismo no Espírito Santo.
podemos observar algumas características que marcaram os primeiros crentes no Novo Testamento. Antes de receberem a promessa do Pai, os crentes daquela igreja criam na promessa em primeiro lugar. Bom, para receber a promessa, primeiro a pessoa precisa aceitar Cristo como Salvador e crer nesta promessa. E buscar ela fervorosamente. Se a pessoa continua falando, buscando com fervor o batismo com o Espírito Santo. Há pessoas que demoram anos e anos para receber a promessa e às vezes até começam a se questionar e até duvidar. Se é o seu caso, se porventura, apesar de você ser adolescente, ou talvez você não seja mais um adolescente, mas está aqui ouvindo a palavra do Senhor, Deus te abençoe. Você fica pensando, eu já estou há tantos anos na igreja, sou sincero diante do Senhor, busco em consagração, vou à vigília, vou à escola dominical, vou aos cultos de doutrina, eu tenho buscado ao Senhor nos estudos bíblicos, eu vou à vigília, eu vou ao monte e o Senhor não me batiza com o Espírito Santo. Será que essa promessa não é para mim? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Bom, mais uma vez é bom deixar claro, o batismo com o Espírito Santo é o Senhor quem concede e nós não temos uma fórmula pronta para o batismo com o Espírito Santo. Se assim fosse, todo cristão ia seguir aquela receita e seria batizado com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele é espontâneo, né? É espontâneo, ele tem vontade própria. Então o Senhor, quando for batizar, ele não segue uma linha, não existe uma receita do bolo, como eu gosto de dizer. Então veja que se você está dentro dessa questão, você continue buscando o Senhor, porque dentro do tempo do Senhor, Ele irá te batizar com o Espírito Santo. E há alguns relatos bastante curiosos sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu conheço uma irmã, por exemplo, que é muito interessante a questão do Espírito Santo, que a gente não consegue realmente compreender. Esta irmã estava numa igreja, na igreja dela, ela ficou murmurando o culto inteiro. Me parece que era o culto de escola dominical, era o culto à noite, era um culto de domingo, eu não tenho muita certeza, não tenho muita lembrança. E ela ficou murmurando o culto inteiro. E no final do culto, acho que foi no culto à noite, o pastor pediu para ela orar, para terminar o culto. E quando ela estava orando para terminar o culto, o Senhor batizou ela com o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, uma pessoa que murmurou o culto inteiro, por que foi batizada com o Espírito Santo? Eu não sei. Tem outro caso também de um jovem que ele aceitou a Cristo como Salvador e estava desanimado, estava triste com algumas coisas que estavam acontecendo por causa da família dele e tal. Um amigo meu falou para ele, vai na igreja nesse domingo. Ele, poxa, eu nem sei se eu vou não, porque eu estou triste, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Aí meu amigo insistiu, né? Não, vai sim. Aí ele falou assim, poxa, domingo é meu aniversário. Aí ele falou assim, então, mas o motivo, vai lá para a gente comemorar o seu aniversário. E o jovem foi. Eu me lembro o nome dele, Davidson. Aí o jovem foi. Quando chegou no culto à noite, no dia do aniversário dele, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. Olha que presente. Foi batizado com o Espírito Santo no dia do aniversário. E falando em aniversário, há uma questão assim, que eu particularmente acho assim, muito curioso. A maioria, não vou dizer todos, mas boa parte do cristão que é batizado com o Espírito Santo não lembra a data que foi batizado com o Espírito Santo. Olha que situação, né? É uma promessa, talvez a pessoa fique tão, às vezes, não se dá conta do que recebeu e acaba não guardando a data. Então, muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, na verdade, não lembram que dia que foi. A propósito, você que porventura é batizado com o Espírito Santo, você lembra o dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Se você lembra, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!